acabou de falar que não é culpa dele que o dólar tá alto. E, gente, será que não é culpa mesmo? Porque assim, desde quando ele começou a fazer umas falas um pouco incoerentes, a gente viu que a economia do Brasil foi para baixo e o dólar foi para cima, né? Só que agora ele resolveu jogar a culpa em outras pessoas, principalmente no presidente do Banco Central. E de certa forma, o Banco Central também é bem responsável por isso, mas com certeza o presidente da República é um dos principais motivos que fazem o dólar do país subir ou não, ou seja, a moeda de um país subir ou não. E no caso, o dólar também ter essa subida ou não. Então, gente, será que não é culpa dele mesmo, não? Porque assim, ele disse que não tem responsabilidade nenhuma e que claramente não tem nada que ele possa fazer que tenha sido o principal motivo do dólar ter aí, né, meio que subido disparadamente nesses últimos dias e a inflação também, né? E agora ele colocar a culpa no Campos Neto, falando que a responsabilidade é totalmente dele e que como ele não pode trocar, então, de claramente, a gente pode dizer de presidente, né? Porque assim, né, o Banco Central a gente sabe que vai ficar no comando dele até dezembro. A gente pode dizer que Lula resolveu jogar a culpa nele do problema do seu governo, mas a grande questão, né? Será que depois que ele trocar, já que ele está dizendo que a culpa é realmente do presidente do Banco Central, será que na hora que trocar em dezembro a economia brasileira vai aumentar também, com claramente o dólar vai ter uma baixa? Ou será que não? Porque assim, o que a gente está vendo agora é uma alta extremamente grande do dólar. Em poucos dias ele conseguiu subir um valor estrondoso que a gente viu que claramente não é normal. Não é normal. E principalmente subiu logo após algumas falas polêmicas do Lula e seu envolvimento também em algumas questões muito polêmicas. E dizer que claramente, é porque o presidente do Banco Central tem um viés político, ele está sendo feito com viés político, é um pouco incoerente, né, gente? Vamos falar. A gente já tem que lembrar que quem escolhe o presidente do Banco Central, no caso, é o próprio presidente. Então, resumindo, como que não vai ter um viés político se é o próprio presidente que escolhe qual é o presidente do Banco Central? O que teria ser feito, na minha visão, assim, que eu considero certo, embora não vai acontecer, é só uma coisa na minha cabeça que na minha visão teria que ser certo, seria claramente o presidente do Banco Central ser por eleição, assim como os outros cargos políticos que a gente tem no Brasil são feitos por eleição e não tem problema nenhum. Ou seja, também deveria ser feito assim, para ter pelo menos um pouco pra gente falar que não é um viés tão político, tá, gente? Porque assim, se o presidente que escolhe, claramente, o presidente não vai colocar alguém que é da oposição, o presidente não vai colocar alguém que vai contra suas linhas e vai colocar alguém que seja do seu viés político, entendem? Então, é meio incoerente dizer que não tenha um viés político. Que de certa maneira, isso é um pouco ruim mesmo, um viés político, mas infelizmente a gente tem isso, né? E agora o dólar tá subindo e acho que jogar a culpa somente no Banco Central não é a melhor opção. Depois dos tantos gafes que a gente está vendo da economia brasileira com o ministro da Economia e além disso também com o próprio presidente do país, que toda hora tá vindo algum problema pro lado do Brasil, né? Mas põe aí nos comentários o que você acha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já afirmou na sexta-feira que o governo não vai tomar nenhuma providência em relação às especulações financeiras em torno da alta do dólar contra o real. E ele fala que, obviamente, preocupa ele a situação do dólar e que é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. Eu tenho conversado com as pessoas e que a gente vai fazer quarta-feira agora é voltar para Brasília para uma reunião. Ou seja, porque não é normal o que está acontecendo. E além de falar que não é responsabilidade dele a alta do dólar, que vai fazer reuniões para tentar resolver o problema, ele também citou que o chefe do executivo, no caso, falou bastante sobre o Banco Central, que no caso, principalmente, além do Banco Central por completo, ele citou o próprio presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, e disse que ele tem um viés político. Segundo ele, o Banco Central tem uma função que é cuidar da política monetária, de atingir metas da inflação. Nós acabamos de aprovar a meta contínua de 3% e nós vamos buscar isso
O que não dá é ter um dirigente do Banco Central com viés político. Definitivamente eu acho que ele tem um viés político, mas não posso falar, e então ele tem mandado. E como ele tem mandado, o que ele tem a fazer é somente esperar que o mandado termine, segundo o Lula, né? Completando então sua frase sobre que além da alta do dólar não ser culpa dele, colocou a culpa no presidente do Banco Central, né? E assim, o Lula falou isso enquanto ele estava fazendo uma entrevista a uma rádio baiana, né? E assim, recentemente, o presidente ele afirmou que o preço do dólar tem subido devido aos processos de especulação financeira e sugeriu que o Banco Central investigasse essas medidas. Essa reportagem, ela preocupou a instituição a dizer várias vezes que tinha procurado então informações e no caso não tinha obtido nenhum retorno. Na entrevista também da terça-feira, Lula ele falou que a gente precisa manter o Banco Central funcionando de forma correta, com autonomia para que o presidente do Banco Central não fique vulnerável às pessoas políticas. E segundo ele, o órgão não pode estar em serviço de sistema financeiro do mercado. E assim, o registro do mandado de Roberto Campos Neto, de frente aí do Banco Central, ele vai terminar em dezembro, ou seja, na ocasião, quando terminar, o Lula ele vai ter que indicar um novo presidente para a instituição. E um dos contatos para o cargo é claramente o economista Gabriel Garipochi, então é aí a melhor opção que o Lula encontra e a chance dele ser é claramente também grande.